tarde, aqui o Saulo Matheus Chibus, do canal Psiquiatron. Uma coisa, eu já falei disso no curso de Filosofia Prática, aliás, desculpem aí por eu ainda não ter feito o lançamento do curso próximo, porque eu tive uns problemas aqui. Então, o que é que acontece? Tem uma coisa que eu noto que muitos católicos não entendem. E se criou um problema muito sério até dentro da teologia católica. Os protestantes, também dentro do protestantismo. Nas religiões não cristãs isso não existe. Que é essa desvalorização da casuística. Acostumou-se os católicos a pensar em termos apenas de valores e dignidades, em termos de imperativos absolutos. Em grande parte isso vem pela polêmica do Pascal em Port Royal, nas cartas provinciais, contra a casuística dos jesuítas. Então, o que acontece? A maioria dos católicos elas não percebem que existe um setor da moral que é a casuística. O que é a casuística? Ela é o que fala a respeito da aplicação da moral em determinados casos. Por exemplo, em caso X, tal ação, que normalmente seria pecado, é menos pecado, ou deixa de ser pecado, ou é mais pecado. Esse é o problema, esse é todo um campo de estudos teológicos. Não, na verdade, a casuística é uma parte de qualquer sistema moral. Tem que ter uma dimensão casuística. Mas que é algo que vem sendo abandonado no catolicismo. É por isso que os fiéis católicos começam a interpretar tudo em termos de permissão e proibição. E até entre muitos confessores, a verdade é que eu não conheço nenhum padre no Brasil que ele explique o que é a casuística. Até muitos confessores têm uma dificuldade de aplicar a casuística. Eu não conheço nenhum padre que ele domine adequadamente a dosimetria casuística. Se alguém conhece algum padre que ele sabe a respeito, por favor, me fale. Aliás, no Brasil eu nunca vi uma referência ao termo casuística que não fosse pejorativa. Talvez em parte pela influência francesa, que todos sabem aqui que teve... que na França você teve essa grande perseguição à casuística dos jesuítas, etc. Porque teve lá aquelas controvérsias de Port Royal, que o Pascal teve lá as cartas provinciais, que é o que ele fazia uma série de críticas à ideia da casuística, e a casuística dos jesuítas mais especificamente, que eram críticas particularmente imbecis. Por exemplo, ele dizia que uma mulher não podia dizer que o pai não é o seu dono, ou que um falido, Pascal, né? Ou que um falido não podia ter o suficiente dos seus bens para viver uma vida digna. É um tipo de crítica maluca, mas que pega pela afinidade estética. E como o Brasil é um país cujo catolicismo é de base jansenista, a base do catolicismo brasileiro é o jansenismo, então você tem esse problema. O que é que o católico brasileiro ele pensa? Você tem
Você tem apenas proibições e apenas permissões. E se eu não consigo cumprir se eu não consigo cumprir essas proibições, que elas são muitas vezes algo que a prima facie pode parecer muito severo, é porque das duas uma, ou Deus me odeia por isso, é porque Deus me impõe, isso é uma tese jesuítica, mas que quase todo brasileiro acredita, Deus impõe mandamentos às pessoas que elas não podem cumprir. Isso é uma tese jesuítica que foi condenada pela igreja. Então o povo vive nessa crise moral. Você tem mandamentos que essas pessoas não conseguem cumprir, não tem nenhum dispositivo circunstancial, mesmo ninguém consegue pensar nesses termos. E isso faz muito mal à cabeça de muitos brasileiros. Faz muito mal. Eu conheço um caso, eu ia falar aqui de casos que eu vi, mas não. Acho melhor não. Acho melhor não falar porque. Enfim. Mas você tem essa confusão mental na cabeça das pessoas. Acho que a maioria dos seminários não entende casuística. E a maior parte da teologia moral católica diz respeito à casuística. Um amigo meu, muito inteligente, acho que ele não quer que eu mencione o nome dele, mas ele veio me perguntar assim: Mateus, o que eu faço para estudar a teologia moral medieval? Eu expliquei para ele que a maior parte da teologia moral medieval gira em torno da casuística. Não tem para onde correr. Não. Acho que muito mais é escrito sobre casuística do que sobre quaisquer tipos de princípios morais inerentes. Mesmo a obra de Santo Tomás de Aquino, que é o grande teólogo moral da Idade Média, é, na sua maior parte, uma análise de exposições casuísticas. Uma análise de casos particulares em que alguém pode ou não se enquadrar. E no caso do brasileiro tem o agravante, no caso do brasileiro, você tem o seguinte agravante, de que o brasileiro ele não pensa. O brasileiro ele tem um certo déficit de compreensão modal. Ele não compreende a ideia de um caso possível, de uma série de situações possíveis. Ele não tem na cabeça dele, em grande parte porque ele lê mal, e ele lê coisas idiotas quando ele lê. Mesmo os intelectuais veem coisas que não são. Vão sempre atrás de coisas com as quais ele consegue identificar uma vida que muitas vezes é medíocre. O brasileiro ele não tem o conjunto das possibilidades na sua cabeça. Ele não sabe quais são os casos possíveis do que pode vir a acontecer. Então ele não é um povo muito bom em pensar, em raciocinar moralmente. Não é um povo muito bom em fazer isso. Tudo acaba girando em torno de intuição. Da intuição moral do brasileiro, que a sindérese do brasileiro, ela já a formação da sindérese do brasileiro já é uma coisa particularmente aberrante. Então, um brasileiro confiar na sua intuição moral é uma coisa complicada.
ainda mais se for uma pessoa burra. Então, você tem de um lado esse terrorismo psicológico, esses escrúpulos enlouquecidos, e do outro lado você tem a ideia de que posso fazer qualquer coisa. São as duas interpretações dessa ideia de que os mandamentos de Deus não podem ser cumpridos. Então, mas por que o clero não fala nisso? É porque, além de o clero brasileiro, historicamente, não ter domínio do assunto, até por ser um clero cuja formação é o jansenismo, claro que no resto do mundo também existe o mesmo problema, mas no Brasil é algo mais acentuado. Mas o problema é universal, não é um problema exclusivo do Brasil, embora aqui, como quase todos os problemas, seja algo maior. Mas ainda por cima você tem esse problema dessa ressignificação da teologia moral após o Vaticano II. Porque depois do Vaticano II, a teologia moral católica ela passou a girar em torno de conceitos extremamente abstratos, extremamente ambíguos e que não podem fundamentar uma moral. Veio a ideia de dignidade humana, a ideia de valores, que são ideias que não têm muito a ver com a teologia moral católica e que, na verdade, também não são muito úteis, principalmente para o que o concílio queria, que era que o homem moderno tivesse uma linguagem acessível. Esses termos também não são acessíveis ao homem moderno. No caso do Brasil, isso é ainda potencializado porque o clero brasileiro ainda teve a influência ruim do bergsonismo. Então, juntaram a isso essas figuras do bergsonismo, vivências, esse tipo de coisa. Então, virou um samba do crioulo doido que ninguém entende. E que, na verdade, quase nenhum padre sabe realmente o que é que ele está falando. E os fiéis que já não são, porque, verdade seria, o brasileiro não é exatamente um povo notório por sua inteligência. Os fiéis é que eles não vão entender mesmo esse discurso e aí danou de vez. Aí danou de vez. Aí não dá realmente. Aí então, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai virar bicho. Todo mundo vai virar bicho, né? Nesse caso a culpa não é só da igreja, não. A culpa é da cultura. A culpa é de um monte de coisa. Claro que isso também existe em outras religiões, como é o caso do protestantismo. Também você tem o mesmo fenômeno. No protestantismo também é a mesma coisa, em grande parte. No Brasil e no mundo. Não sei como é na igreja ortodoxa. Essas religiões não cristãs são religiões em que se tem, principalmente o judaísmo e o islamismo, são religiões que em que existe uma obsessão pela casuística. O muçulmano todo dia vai olhar lá a fátua do sheik ou ayatollah que ele segue, quais são as decisões casuísticas do dia. O judeu, se for um judeu ortodoxo,
vai todo dia olhar as responsas do rabino dele, né? que é que o rabino falou, né? Quais são as decisões casuísticas do rabino que ele segue lá. Né? Se for um judeu desses mais modernos, é a mesma coisa também que no catolicismo, no protestantismo, vai ser a mesma confusão também, ou até redobrada. Porque teve aí umas reformas no judaísmo. Né? No Haskalah, o iluminismo judaico, etc. Mas também não sei como é na igreja ortodoxa, porque eu não sei muito bem. Não sei muito bem. Não sei muito bem. A minha impressão é que também não sabe nada do que está falando. Então, esse é um vídeo que tem é quase uma mini aula. Só aqui um adendo final. Acabou ficando muito longo. Poucos intelectuais, e a verdade é que poucos intelectuais criticaram essa mudança na teologia moral católica. Até mesmo o povo do catolicismo tradicionalista, em grande parte, aceitou essa mudança. Né? Você vê muitos falando em valores, em dignidade humana. Os únicos intelectuais católicos em que eu vejo uma crítica desse fenômeno são o Edward Feser e o Remy Brague, que esse último é até um intelectual católico muito pra frentex, mas que ele tem uma crítica em relação a isso aí. O Orlando Fedeli, o finado professor Orlando Fedeli, também tem algo a respeito. Então, esse vídeo aqui é uma mini aula quase, porque o tema é importante, pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais. Ajude aqui embaixo se você puder. Seja membro do meu canal e faça o curso de Filosofia Prática e o curso de Teoria Literária, Crítica e Cultural que sai em breve. Provavelmente sábado tem o lançamento. E principalmente reze por mim. Pois um forte abraço a todos e